Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros. Eu estou publicando resenhas lá no site www.acontecenoslivros.com.br para quem preferir ler a assistir. Vai lá e dê uma olhada por lá também. E não se esqueça de acessar o site obuli.com.br, site que é parceiro nosso aqui do canal. Inscreva-se no canal. Não se pode morar nos olhos de um gato. Este é o título do livro de Ana Margarida de Carvalho, editado pela Dublinense em 2018. Ana Margarida de Carvalho é uma escritora portuguesa. Ela nasceu em Lisboa, onde se licenciou em Direito e exerceu jornalismo durante 25 anos. Seu romance de estreia, intitulado Que Importa a Fúria do Mar, foi vencedor do Grande Prêmio de Romance e Novela APE DGLAB em 2013. Este é um famoso prêmio lá em Portugal. Este aqui venceu o Grande Prêmio de Romance e Novela APE DGLAB em 2016 e também o Prêmio Manuel de Boaventura em 2017, que é outro concurso bem conhecido lá em Portugal. Este livro foi também finalista do Prêmio Oceanos e do SPA em 2017. Não se pode morar nos olhos de um gato foi lançado em Portugal pela editora Leia em 2016 e aqui no Brasil em 2018 pela editora Dublinense. O título vem do poema de desamor, que é do poeta português Alexandre O'Neill. Aliás, se você não conhece Alexandre O'Neill, eu recomendo que procure e leia, vale a pena. Este aqui é um romance poderoso de uma grande escritora. Traz uma história relativamente simples. Um navio negreiro clandestino naufraga em águas brasileiras e deste naufrágio se salvam a esposa arrogante do dono do navio, que se chama Dona Maria Teresa Albuquerque, a filha dela, que se chama Maria Emiliana, o capataz, um sujeito violento, um escravo, um criado, o padre Marcolino, um estudante e um menino negro. 8 pessoas, portanto. Estes 8 náufragos vão parar em uma ilha chamada Ilha Intermitente, cujas areias somem com a maré cheia. 4 vezes ao dia, eles têm de se deslocar a uma caverna ou mais um buraco lá em um costão. O primeiro capítulo é narrado por uma santa de madeira com cabelos de Índia. Essa santa está presa, antes do naufrágio, ao mastro do navio. E depois ela é capturada no mar, depois do naufrágio, e levada para essa ilha. Eu vou ser honesto com você que está assistindo este vídeo. O primeiro capítulo é um desafio. É quase como lá em Guimarães Rosa. Se você insistir, você vai descobrir uma obra fantástica, com uma narrativa poderosa, segura, que poucas vezes encontrei na literatura. Pode parecer para um leitor que não é muito tarimbado, uma espécie de beletrismo exagerado, mas não é. Trata-se de manejar a língua portuguesa até os seus limites, em alguns casos, além destes limites. O leitor é testado a todo instante, do início ao fim deste romance. A narradora não dá trégua, a narrativa exige
dedicação. E não é apenas em termos de linguagem, é também a história, o sofrimento extremo de cada personagem, as violências, os preconceitos, as crueldades, os limites, enfim. Ana Margarida de Carvalho desnuda de tal maneira as personagens deste livro que não há como sair ileso da leitura. No primeiro capítulo, você vai encontrar uma descrição do que é um navio negreiro, do que se passa no cotidiano de um navio negreiro, ainda mais clandestino. E isso certamente vai chocar você. Poucas vezes vi tamanha precisão em uma descrição. Aqui, Ana Margarida usa de diversas técnicas narrativas e com desenvoltura. Diário de viagem, fluxo de consciência, entre outros, mas ela não copia. Ao contrário, ela avança em relação a elas. Há muitas maldades neste capítulo. Os escravos passam fome, 3 cavalos que estão ali no navio têm muito mais valor do que os homens e as mulheres que se amontoam em um ambiente completamente insalubre e hostil. Estas 8 personagens tão diferentes vão desfiando suas vidas capítulo a capítulo, seus preconceitos, enquanto tentam um objetivo comum, que é a sobrevivência. Quem escuta as histórias deles é a santa. Ela não julga, embora muitas vezes trate com ironia a própria fé, as religiões, entre outras coisas. O futuro de cada um é uma construção de atos do passado. E não assim qualquer tipo de destino, mas às vezes parece que a vida inteira eles estiveram se preparando para este momento na ilha. O ritmo com que essas confissões são feitas, como conhecemos a vida de cada um, é constante. Tem uma sonoridade, uma cadência. É como se estivéssemos em uma forjaria, o martelo moldando o aço. Assim, ela molda a palavra, tenta domar a palavra. É sempre uma luta entre o possível e a realidade. A arte é isso. A história se passa no século XIX. Isso fica claro à medida que nós vamos avançando e lendo o romance. Mas poderia se passar também nos dias de hoje. Parece que o preconceito continua a todo vapor em nossos tempos. Claro que são esmiuçadas as raízes históricas desses preconceitos, mas o recado é que ainda não nos livramos deles. As mazelas humanas, as lutas pela sobrevivência dão pouco espaço para a empatia, ao menos inicialmente. A escritora Ana Margarida de Carvalho não doura a pílula. As descrições, as imagens, a exemplo do primeiro capítulo, são carregadas de crueza, de violência, como se devessem, como se tivessem a obrigação de representar a realidade a qualquer custo. Ainda quando as personagens tentam ser boas, tentam resgatar algo de humanidade, é sempre a força de alguma circunstância externa e nunca algo que vem de dentro. Percebemos uma clara influência, repito, influência, não cópia, sobretudo de Gil Vicente e também de Antônio Lobo Antunes. Embora eu não goste de citar outros escritores quando eu falo de algum livro, mas aqui é muito nítido isso. Vale ressaltar também
as passagens extremamente líricas, com imagens deslumbrantes que a união inesperada de palavras traz ao leitor. É um romance sobre a condição humana. Não é a condição humana o tema da moda, é um tema universal. É sobre a forma como muitas vezes alcançamos a redenção. Até essa redenção tem algo de egocentrismo, de egoísmo. Estes náufragos estão isolados em uma ilha, mas também estão isolados dentro de si próprios e de um jeito ou de outro tentam a liberdade. E a liberdade está no passado de cada um. Para finalizar, eu quero dizer que não é assim um livro extremamente difícil. São questões de estilo. O que acontece é que a autora simplesmente não subestima o seu leitor. Eu vou ler agora o início deste romance. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. Valorize a literatura contemporânea. Capítulo 1, em jeito de concluindo. E se já vão mortos, por que temem o naufrágio? Olhem que vos digo eu, a iniludível providência na queda de um pardal, ou de outro pássaro qualquer. O céu que se abate debaixo dos nossos pés, tumulto impávido, que vos digo eu, mulher de pau invertida, ao mar arremessada. Olhem os meus peitos rasos de donzela, por entre um rasgão nas vestes, molho de trapos insuflados, Ofélia louca e desgrenhada, as minhas pernas de idosa, ao alto, encardidas dos séculos e do unto baboso dos dedos de tantos homens, que as percorreram lascivos de devoção, que aqui largaram as marcas abertas de pus e sangue, a deixar um lastro de fel por minhas coxas acima. Olhem que vos digo eu, o último olhar lânguido que lhes deita um moribundo. Ai, dona feia, fostes-vos queixar que vos nunca louvo em meu cantar. Olhem as minhas pernas de santa de pau embarcada, polidas por plaina diligente, insistente, que nunca nenhum homem as conseguiu apartar, firmes, profanadas apenas pelos bichos que se enterram e consomem. Valho-lhes mais a eles, velha, sandia e carunchosa, do que aos penitentes que me rogam louvores e preces, a remoerem queixumes mal anoitecidos debaixo de línguas pútridas, indecentes. Bebam daí a vossa sorte, pelas 7 dores de Maria, pelas 7 vagas do mar. Quem cada um sabe de si, negra morte vos surpreenda, e cedo morram na forca aqueles a quem o mar não cerra a boca. Olhem que vos digo eu, me levam as águas e é de meu grado, e que abocanhe o peixe aquilo que vê, já os meus pecados se dissolverão. E nem ao Senhor eu peço conselho, aqui no mar não é o seu reino. Olhem agora, vos digo eu, que não poderia haver melhor. Liberto-me das vossas manhas, purifico-me das vossas mazelas, apazigo-me dos vossos pesares, dos vossos escarros de raiva, dos vossos vômitos de vilania, dos vossos enjoos de embarcadiços, que sempre clamam pela Santa Nossa Senhora de todas as angústias, quando o céu vos cai aos pés, ora pro nobis. Deixe-me agora os ouvidos prenhes de lamúrias vãs, que não vos posso acudir, piratas
bucaneiros, filibusteiros, negreiros, remelentos, entronchados, que não há barca que aguente males tão torpes no mundo. Ide-vos e me desamparades, cornudos, fideputas, samicas de cagamerdeiros, vá rabugem que vos dê. Dade malvíssaras, que o mar é rude e grosso, mas leve para a madeira, mulher tronco não receia, que vos digo eu, que o loarei toda a vida. E vede como vos quero loar, ó mar. O seu sopro já me liberta a cabeleira, costurada por caridosos dedos de fios entrançados de cabelo de Índia. Arrancado o escalpe, a moça ainda viva, estuprada por mais de 20, deixada de rojo num charco de sangue, sêmen e lama. Na retina da exânime nativa ainda aprisionado o pasmo daquele bando que lhe assomou ao caminho. Pálidos seres com bocarras que borbulhavam palavras e cuspo e muitas mãos peludas, aranhas tenebrosas a percorrerem-lhe o corpo convulso. Já não tem que beber, já não tem que tragar. Sobe, sobe, marujinho, aquela gávea real.